Olá pessoal, eu de novo, José Carlos, professor de arte de vocês. Hoje, aula 3 do segundo ano, da segunda série do ensino médio, com a nossa ajuda da nossa intérprete Joana, para quem tem problemas, aí, que é ver Libras, ver em Libras, que é melhor do que escutar minha voz, sem dúvida. Tá? Então vamos dar prosseguimento, que hoje é a aula sobre movimentos e períodos das artes visuais. Tá? Vamos conceituar para vocês? Grande objetivo da aula de hoje, hein? Conceituar os movimentos e períodos das artes visuais, que surgiram após a Idade Média. Porque antes vocês já estudaram, né? E o conteúdo do segundo ano é sempre o que surgiram após a Idade Média. Sintetizar e ilustrar diferentes visões da arte na sua modernidade e contemporaneidade. Prosseguindo. A arte pós-Idade Média ela é dividida dessa seguinte maneira. Idade moderna, idade contemporânea, que é arte na idade moderna, arte na idade contemporânea, diferente de arte moderna, que é a partir de 1900 lá, e de arte contemporânea, que nós vamos estudar também na sequência das aulas, tá? Então a gente vai conceituar hoje, principalmente, arte na idade moderna, arte na idade contemporânea. Dando sequência, idade moderna. O que compreende a Idade Moderna? Que movimentos e períodos compreende a Idade Moderna, né? Que período? Né? Então a gente tem o Renascimento, a gente tem o Maneirismo, o Barroco e o Rococó. O Maneirismo ele vai ser bem a transição entre o Renascimento e o Barroco. Ele vai ter um período que a igreja vai estar bem fraquinha. Aí ele vai surgir com artistas fazendo as coisas da maneira deles. E o Rococó, né? Que ela não vai surgir, aqui a gente está falando de movimentos, a maioria deles italianos, né, mas que dissipam na Europa inteira, e vai ter o Rococó, né, que é o francês, que ele vai vir com outra característica. Tá? Então, o Renascimento. Vamos começar com o Renascimento. O Renascimento, a gente tem a valorização da estética artística da antiguidade clássica greco-romana. Então, ele vai buscar inspiração lá na Grécia Antiga, né, que eles cultuavam o teocentrismo, o corpo, né, a cultura do corpo. Né. Defendiam a ideia de que a explicação científica para a maioria das coisas. Então, eles vão fazer tudo com razão, racionalismo. Vamos ilustrar isso aqui um pouquinho para vocês. Separei aqui uma obra maravilhosa, um afresco de Rafael Sanzio. Foi pintado de 1509 a 1511. É a Disputa do Sacramento. Ele pintou uma série de 4 obras, né? Entre eles a mais famosa é a Escola de Atenas, que a gente vai falar num prosseguimento mais aprofundado sobre o Renascimento. Mas veja como é que é a característica aqui. Olha a simetria do quadro, olha a concepção geométrica que tem no quadro e a clareza com que as figuras são expostas. Observem bem isso, tá? A disposição e a perspectiva, que é uma grande característica que surge no Renascimento, né? Pessoal, essa técnica, tá? Essa obra aí, Lamentação sobre o Cristo Morto, do Mantegna, ela mostra justamente uma técnica do Renascimento, que era o escorço. O que é o escorço? É essa perspectiva que dá um volume ao corpo. Antigamente não era assim, as obras pareciam que estava tudo flutuando, tudo voando, né? Então essas técnicas de aprofundamento e outras técnicas como contraposto, esfumato, tudo surgiram no Renascimento, que a gente vai ver na próxima aula também, né? Idade Moderna, aí a gente chega no Maneirismo, tá? O Maneirismo, ele vem com uma característica renascentista, mas numa decadência da igreja, tá? O Renascimento, os artistas pensavam na razão, mas eles tinham a liberdade para poder pensar, para poder fazer as coisas do seu tipo. E a gente tem a Reforma Protestante. Está tudo em guerra, né? Por causa de Lutero, está tudo em guerra. Então o que a gente para ver, para pensar? Como é que os artistas ficaram nessa época? Então cada um foi trabalhando da sua maneira. E a gente tem diversos artistas envolvidos. No Renascimento a gente tinha escultores maravilhosos, Michelangelo era o grande escultor do Renascimento, tudo. Aqui a gente vai ter, e uma das características é estilização exagerada, oblíqua e assimétrica. Lembra que no Renascimento era a simetria fazia parte, né?
Uso de espirais, proporções e volumes e perspectivas intrigantes. O excesso de contorcionismo. Você vai ver no maneirismo que você não via no Renascimento, né? Então você tem umas figuras umas contorções meio inadmissíveis na época, né? Um exemplo disso é uma obra de Jean Bologna, 1599, Hércules e Nesso. Gente, olha a coluna desse Nesso. Se ele é um centauro, então a coluna, o cara está dobrando o cara ao meio, né? E isso no Renascimento era inadmissível, porque eles trabalhavam em cima da composição, toda característica. Então aqui você já vê uma desfragmentação, um encaminhamento já para uma arte mais sentimental, que vai ser o barroco. Porque lembre-se que o maneirismo, alguns não estudam, mas ele que abre essa técnica que foi postamente colocada, pós-renascimento, é ela que vai abrir o caminho para o barroco, né? Então ela vai pegar um pouquinho das características do Renascimento e jogar umas outras que o barroco depois vai ter uma outra concepção. Então veja esse contorcionismo do Hércules e Nesso. E o Jean Bologna, ele está para o maneirismo como para a escultura maneirista, como o Michelangelo estava para a escultura renascentista, porque ele foi discípulo, ele foi aluno de Michelangelo. Então ele sabia esculpir muito bem também. Aqui uma característica diferente, porque embora alguns ainda continuam fazendo trabalho para a igreja está em decadência. Então o Assímbodo, ele foi para a República Tcheca. E lá uma outra concepção, por isso a técnica maneirista. Isso aqui não tem nada a ver com o real. Então ele começa a fazer uma leitura, e a gente chama hoje isso de precursor do surrealismo, né? Mas veja que toda a técnica de sombreamento ainda está inclusa, imposta nessa obra do Assímbodo. Tá? O Vertúmenos, que na verdade era a representação do rei lá, o Rodolfo II, né? Da maneira com frutas e verduras. Uma coisa bem parecida foi usada, você vê como a arte copia, né? No filme da Alice através do espelho, lá os ajudantes lá da Rainha de Copas. Prosseguindo. Barroco. O barroco, não confunda o barroco europeu com o barroco nacional, com o barroco de Aleijadinho. Até porque o barroco de Aleijadinho está muito mais para uma outra tendência do que essa que a gente vai estudar aqui. Ó. Emocional sobre o racional. Então, você vê que ele surge na Contra-Reforma. A igreja está em decadência, ela precisa dar uma resposta. Né? A reforma protestante e tudo. Então, no Renascimento, você podia estudar corpos, podia fazer tudo isso. Né? Você podia aflorar seus desejos por causa do antropocentrismo. E a igreja ela faz a Contra-Reforma e ela traz o barroco de volta. Ela cria o barroco trazendo todas aquelas concepções da Idade Média. Então, vocês vão perceber que muita coisa que vinha lá, tipo a Inquisição, gente para forca, para bruxa, muita gente que descobriu coisas, inventou coisas no Renascimento, chegaram na frente da igreja, tiveram que desmentir. Se não desmentisse, ó, pescoços rolavam. Então ele trabalha a composição assimétrica com violentos contrastes de luz e sombra. Então, enquanto o Renascimento ele procurava uma harmonia, que a gente viu na obra do Rafael lá, uma harmonia na iluminação, né, a simetria, na obra, você vê que era centrado um lado, ele dava equilíbrio ao outro lado. No barroco não, é tudo desgovernado mesmo e trabalha a emoção, o sentimento, porque a sociedade ela está nessa ambiguidade, né? Ela está entre o bem e o mal. Né? Entre se eu obedeço à igreja, se eu não obedeço à igreja, tudo, se eu vou para o lado protestante. Então, essa crise vai caracterizar a arte barroca. Né? Ora, um exemplo aqui, ó. Essa obra aqui do Rembrandt, de 1632, que é a lição de anatomia do Dr. Tulpe. Veja só como parece que tem uma luz própria, né, focada só naquilo, e o resto vira um breu, vira uma escuridão. Presta atenção a expressão, o emocional de cada um desses alunos nessa aula de anatomia. Né? E veja que a preocupação não é com a iluminação real, com o ideal, é como se desse um foco. Se eu pegasse uma iluminação, um spot de luz,
e focasse naquilo que eu quero representar. Você vai ver isso em diversas obras do Barroco. Tá? Esse é o famoso contraste de claro e escuro, levado bem a sério pelo Barroco, né? Os famosos contrastes também do jogo de cena que eu falei tudo que acontecia na arte barroca. E olha que curiosidade, eles não têm mais a preocupação com a perfeição, com o idealismo que tinha no Renascimento. Olha que curioso o braço que está sendo dissecado ali. Ele está numa posição meio esquisita, né? Ele parece que está esse braço lá, bem... Mas a ideia é só ilustrar. Então os tendões não aparecem normalmente. Se fosse do Renascimento, de Michelangelo, nossa, tinha que botar cada músculozinho, porque senão a obra não ia funcionar. Dá prosseguimento aí para vocês agora. O Rococó. O Rococó, ele foi o Barroco trabalhava o sentimento, e o Rococó não, ele veio uma coisa... E o Barroco trabalhava diversos temas, né, católicos principalmente. E guerras, como o Renascimento trabalhava, grandes líderes, tudo. E o Rococó ficou uma arte meio simplista, ela veio com as imagens mais clareadas, tudo. Então é uma arte para aristocracia, uma arte fútil, o uso do dourado em forma de curvas e de elementos decorativos com laços de flores e cores suaves. A ideia era dar umas parecidas mesmo, né? E ele ficou muito mais conhecido pela sua arquitetura, pela sua concepção de elementos, cadeiras, cadeira de Dom João, por aí vai, né? Mas na pintura, a gente vai conseguir ver bem vai conseguir retratar bem o que acontece, tá? Então aqui, o termo, pessoal, ele traduzindo ao pé da letra, rococó vem de concha, tá? Um formato mais simplificado. Então você vê o ornamento da conda, tá? Aqui, que é uma obra, para ver o detalhe, os dourados, tá? Essa incrementação simplória, né, da coisa. E na pintura que eu falei, ó, o balanço de Fragonard, né? Veja bem, pessoal, que os temas não tem mais aquela que eu falei. Olha, a moça está no balanço, está balançando. Ela não está liderando o exército, ela não está chorando pela morte de Cristo. Não, está no seu cotidiano, no seu passo a passo. Tá? Dando prosseguimento. Agora a gente vai entrar na idade contemporânea. A idade contemporânea, a gente tem o neoclassicismo, o romantismo, o realismo, o impressionismo e o pós-impressionismo. Tá? Vamos começar com o neoclassicismo. O que fazia o neoclassicismo? Ele resgatava os moldes do classicismo greco-romano, bem como as teorias do Renascimento. Então você vê que em um determinado momento, na aula 2, eu falei que a arte vai copiar a própria arte. Então, com aquela coisa toda do barroco, sentimentalismo, tudo, o neoclassicismo vai falar assim, ó, quero de novo o homem como foco, né? Vou buscar a arte clássica, a valorização do racional, tudo ali de novo, para reviver aquela arte que era boa, que pesava toda essa intimidação, aquela conscientização de simetria, etc., né? Então aqui a gente tem uma obra, Napoleão atravessando os Alpes, de Jacques-Louis David, né? De 1801. Veja que a concepção da arte aqui, ela lembra muito aquela concepção que a gente viu de obra do Renascimento. Vou dar um exemplo para vocês. Veja o cavalo inclinado, a figura centralizada mais. Olha o exemplo. Isso é uma obra do Rafael Sanzio, de 1505. Olha o posicionamento, olha o tipo de iluminação, de como mostra. Tá? Isso aqui era uma obra pequenininha, pessoal. Não foi nem muito valorizada, acho que tinha 29 centímetros de tamanho. Tudo. Mas é para vocês verem a concepção de a mudança, né, e a semelhança. Nós estamos falando praticamente 300 anos de diferença de um para o outro. Ilustra bem a ideia de voltar àquela concepção clássica. Tá? Outra obra do Davi, né? A Morte de Marat, era um amigo dele, e aqui ele retratou com bastante sentimentalismo. Né? Eu já cheguei a mostrar uma releitura dessa do Vicky Muniz em outra aula. Romantismo. Pessoal, romantismo agora, tá? O romantismo ele veio para rebater o neoclassicismo.
vem buscar outras ideias. Então vamos lá. Caracterizou-se pela ênfase nas emoções, no individualismo e na exaltação da natureza. Reivindicavam ideias conflitantes, a fantasia, os sentimentos, a nostalgia e o subjetivo. O que isso lembra a vocês? Se a gente voltar uns 4, 5 slides, lembra o barroco, né? Então, se o neoclassicismo ele vai se inspirar no Renascimento, né? O romantismo ele vai se inspirar no barroco. Vejam só esse cruzamento. Na arte tudo se copia e se aprimora. O Renascimento ele buscava inspiração nas artes gregas, o neoclassicismo ele busca inspiração nas artes gregas e principalmente no Renascimento, e o romantismo ele vai buscar inspiração no barroco, naquela ideia do contraste, né? Fantasias conflitantes, aqui a ideia é conflitantes, né? A fantasia, o sentimento, a nostalgia, a subjetividade. Vamos ver aqui, né? E os temas a ser tratados são temas do cotidiano agora, né? No romantismo. Então, eles vão idealizar, eles vão ilustrar muito o que está acontecendo na época, tá? Não vai ter mais aquela ideia de criar estátuas gregas, tudo isso aí não. Tá? Então, a liberdade guiando o povo, né, do Delacroix, 1830. Eu fiz olha a questão da iluminação, do foco que a gente falou no barroco, tá? Vou dar um exemplo. Outra obra do Rembrandt, a Ronda Noturna. Veja como funciona a iluminação. Parece que são criadas na mesma época essas obras. Mas não, aqui a gente está falando em torno de quase 200 anos. Então você vê a inspiração da arte, onde chega, né? Realismo, mais um da etapa contemporânea. Buscava aparecer, tá, uma realidade mais voltada à contemporaneidade, segundo a veracidade dos fatos, o racionalismo. Vai ter um pouquinho de pé no Renascimento, a diferença é que o Renascimento eles buscavam um ideal de beleza. Para o realismo, não tem poesia na coisa, não tem outras características. É simplesmente copiar a natureza, copiar as coisas como elas realmente são. Se ela é magra, se ela é gorda, se ela é feia, se ela é bonita, vai fazer dessa maneira. Não vai ter o ideal de beleza que a gente tinha lá com Botticelli, que adorava fazer as mulheres conforme a concepção divina, todas belas, maravilhosas. Então ele vai fazer, por exemplo, uma obra aqui do Millet, né, As Respingadoras, né, 1857. Veja aqui a capacidade de sombra das obras. Olha essa aqui, pessoal, do Courbet, 1854. É muito realista, né? É muito real a obra. E a gente não vê com tanta fluência e agora a gente está conseguindo observar a obra. A concepção das artes, da Academia de Belas Artes, é voltada para o realismo nessa época. Impressionismo, um dos movimentos que eu mais gosto. Meus alunos praticamente no início odeiam, depois adoram, porque eles têm que pintar isso. A gente faz impressionismo, pós-impressionismo e expressionismo com pinturas em telas maravilhosas, né? Então a gente faz uma releitura. Vamos ver. Impressão do real com pinceladas curtas e dissociadas. Uso de técnica de pintura, valorização da ação da luz natural. Nessa época, pessoal, tá? 1800 e pouquinho, surge a fotografia. E muitos artistas, eles vão usar desse recurso da fotografia para ajudar nessa ideia de contraste de luz e sombra, porque eles são exímios observadores da natureza, da posição solar, de como que vai, como reflete aquilo na pintura. E as obras ali começam a deixar contorno. E a pintura, ela agora passa a ser diretamente na tela. Não há uma mistura da tinta na paleta de cores, que muita gente fazia. A gente tem foto do Leonardo com um paletinho de cores misturando cor. A mistura no impressionismo, ela é no ato, é no vamos ver da coisa. Né? E eles procuravam retratar fielmente. Eles não idealizavam igual os renascentistas. Tá? Eles reproduziam o que eles viam. Isso já caiu no Enem, se não me engano, de 2013, uma questão só sobre isso aí, sobre uma obra, se eles idealizavam ou não. E todas as alternativas, com exceção de uma, colocava a palavra idealizava. Podia estar correta num certo ponto, mas a grande pegadinha era a palavra idealizava. Os artistas impressionistas não idealizavam nada. Eles procuravam reproduzir. Há uma obra, daí que surgiu o nome, uma exposição, uma obra do Monet, né? Impressão
nascer do sol. Então veja as pinceladas curtas colocadas umas do lado da outra, tá? O Degas trabalhava mais dentro de ambientes mais internos, né? E é ficcionado por bailarinas. Se você for no MASP em São Paulo, tem uma escultura do Degas com um véuzinho maravilhosa, sou muito fã. E ele usava bastante o artifício da fotografia, porque a fotografia naquela época não era preto e branco, né? E a fotografia não era colorida, né? A preto e branco, ela dá justamente essa sensação de ressaltar os contrastes, luz e sombra, o que eles procuravam trabalhar. Pós-impressionismo. Trouxe a inspiração do impressionismo, né? Mas com a tendência de experimentação da força da imagem, o contorno de segurança e a liberdade de cor. Então agora eu não vou retratar tanto fielmente o que eu quero, a natureza. Então eu vou mais aprofundado, né? Eu vou mais pirar um pouquinho mais. Então vamos ver aí. Um cara que mais pirou, Van Gogh, adoro essa obra. Noite Estrelada. Veja, as pinceladas começam já a ficar mais desgovernadas. Uma característica posterior do expressionismo, né? Então ela vai alongando um pouquinho mais, dando mais movimento, tá? Pessoal, agora, tá? Que a gente vai ver posteriormente em outras aulas, que é a arte moderna. Expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo. E também, para terminar essa ideia de idade contemporânea, arte moderna, arte contemporânea, a gente vai terminar depois com arte contemporânea, que é a arte conceitual, esse é mais longuinho, pop art, op art, abstracionismo, grafite, body art, performance, happening, instalação, interferência e cyber art. Ok? Vamos para a questão agora? Vamos ver se a gente estudou? Teste e quiz na arte moderna e na arte da idade contemporânea. Idade moderna e idade contemporânea, que é a primeira etapa que a gente viu hoje. Tá? Pergunta 1 do teste. Quais dos movimentos estudados na idade moderna tinha por característica o contorcionismo exagerado? Renascimento e maneirismo? Barroco e maneirismo? Quer pensar? Já voltamos.
Raciocinou? Vamos ver agora qual a resposta? Vamos ler de novo a pergunta. Quais dos movimentos estudados na Idade Moderna tinha por característica o contorcionismo exagerado? Renascimento e maneirismo, barroco e maneirismo. Gente, o Renascimento, ele procurava um ideal de beleza. Trabalhava muito o estudo do corpo, a anatomia. Ele não ia fazer nada exagerado, né? Então, essa resposta aqui já está errada por causa do Renascimento. Já o maneirismo, lembra que eu falei que foi uma porta, uma vertente nova, e uma porta para o barroco, né? Para o sentimentalismo, para o excesso. O Michelangelo foi considerado um grande precursor do maneirismo, né? Porque ele fazia figuras muito contorcidas, tudo. Então, a resposta correta é a B de bola, né? Questão 2. Para pensar também um pouquinho, né? Quais os movimentos a seguir buscam inspiração no Renascimento? Eu trabalhei isso com vocês hoje, hein? Lembra ou só deixaram passar, avançaram a aula? Vou cobrar isso depois, lá vou entrar no Classroom lá para ver se vocês estudaram direitinho. Pessoal, neoclassicismo e realismo, neoclassicismo e romantismo. Inspiração, falei isso hoje. Mais um tempinho para vocês.
Acabou o tempo. Vamos ver agora? Ler a pergunta de novo, tá, pessoal? Quais dos movimentos a seguir buscam inspiração no Renascimento? Inspiração, não que copie. Alguns copiam, outros só buscam inspiração. Letra A, neoclassicismo e realismo. Letra B, neoclassicismo e romantismo. Pessoal, lembra que eu falei aquela cruzada lá entre neoclassicismo e o romantismo? Né, que um vinha de oposição a outro. Um buscava inspiração no Renascimento e o outro no Barroco. O Barroco era uma coisa mais sentimental, então tem a ver com romance. Tá? E o neoclassicismo é um novo clássico, buscar o clássico novamente. Então, o neoclassicismo é correto, o romantismo não. E o realismo, que ele buscava a realidade, o racional. Se você for ver, a função era o racional. Só que no Renascimento era um ideal de beleza e no realismo era as coisas como elas eram. Então a resposta correta é a letra A. Maravilhosa. Prosseguindo. O quiz agora, hein? Observadores atentos da natureza, os impressionistas passaram a... Letra A. Retratar as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz. Usar pinceladas rápidas de cores dissociadas diretamente na tela. Ou pintar com pigmentos naturais. Pensa um pouquinho aí. Já voltamos.
Voltamos aqui com a questão 1 do quiz, hein? Observadores atentos da natureza, os impressionistas passaram a, letra A, retratar as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz. B, usar pinceladas rápidas de cores dissociadas diretamente na tela. E letra C, pintar com pigmentos naturais. Pessoal, pintar com pigmentos naturais já é uma coisa bem ultrapassada para essa época, né? 1800 e pouquinho. Retratar as cores, então ficou entre a A e a B. Retratar as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz. Estaria certo se eu tirasse idealizava. Lembra que eu falei isso? Caiu em Enem e tudo? Então, o que estraga é a palavra idealizava. Então, a resposta correta é usar pinceladas rápidas de cores dissociadas. Isso é, que elas não são misturadas antes de chegar na tela. Por isso, dissociar. Tá? Então, a alternativa correta é a B. Se for assim, não sei porquê. Questão 2 do quiz. A composição típica desse estilo apresenta figuras dispostas e a luz se detém sobre objetos e figuras, produzindo sombras inadmissíveis. De que movimento nós estamos falando? O impressionismo produz sombra inadmissível, o maneirismo, o realismo ou o renascimento? Vou dar um tempo para vocês, hein? Eu já sei a resposta.
Pessoal, questão 2 do quiz. A composição típica desse estilo apresenta figuras dispostas. A luz se detém sobre objetos e figuras, produzindo sombras inadmissíveis. Qual é a resposta correta? Letra A, é o Renascimento? É o realismo? É o maneirismo? É o impressionismo? Gente, realismo é real. Então, inadmissível ele não é. O Renascimento, ele buscava um ideal de beleza. Mas ele não trabalhava nada impossível, né? Ele era um movimento da razão. O impressionismo, ele retratava diferentes passagens com diferentes tipos de iluminação do dia. Então, qual que é a resposta correta? É o maneirismo. Porque faziam a sua maneira. Lembra do excesso de contorcionismo do Jean Bolonha lá? Aquele Hércules e o Nestor lá, aquela coluna quebrada, se fosse assim para trás já dói, imagina ele. Tá? Então a resposta correta é a letra C de casa. Viu? Vamos dar prosseguimento e ver o que a gente aprendeu hoje, hein? O que aprendemos hoje? Analisamos os movimentos e períodos que surgiram após a Idade Média, né? Focamos na arte na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Então a gente falou de Renascimento, de Maneirismo, de Barroco e de Rococó para fechar a Idade Moderna. A gente falou de Neoclassicismo, Romantismo, Realismo, Impressionismo, Pós-Impressionismo para fechar a Idade Contemporânea. Tá? Na próxima aula a gente dá a sequência especificando um pouquinho mais, a gente vai falar um pouquinho mais especificado de cada uma dessas artes. Então a gente vai começar a falar do Renascimento. Então, vamos lá, até a próxima aula. Tchau, pessoal!